Era uma tarde normal, ou pelo menos parecia ser. João sempre foi um entusiasta da segurança cibernética. Gostava de explorar fóruns e sites obscuros sobre hacking, criptografia e tópicos relacionados à privacidade na internet. Como muitos de nós, ele tinha uma curiosidade insaciável, um desejo de entender os bastidores da internet, as áreas onde poucas pessoas ousam ir. Foi assim que ele descobriu a Deep Web. Ao longo de várias semanas, ele foi se aprofundando, navegando por diferentes páginas, discutindo com outros usuários sobre maneiras de manter sua identidade anônima e como escapar das tentativas de hackers. Ele sabia dos riscos. Sabia que o anonimato oferecido pela Deep Web não significava total segurança, mas isso não o impedia. João acreditava que estava preparado para tudo. Naquele dia, ele acessou um fórum que prometia ensinar métodos avançados de proteção digital. Havia postagens sobre VPNs, Tor e outros recursos que ele já conhecia. No entanto, algo naquele fórum parecia diferente. Havia uma sensação de desconforto no ar, algo que ele não conseguia identificar de imediato. A sensação de estar sendo vigiado. No entanto, João ignorou esses sinais. A curiosidade falou mais alto. Enquanto ele navegava pelas postagens, algo chamou sua atenção. Uma mensagem privada, enviada por um usuário desconhecido, com um simples olá. Sem hesitar, João abriu a mensagem. Era curta e direta. Eu sei o que você fez. Não deveria ter acessado isso. A princípio, João pensou que era apenas uma brincadeira de algum outro membro do fórum. Uma piada, talvez. Mas ao responder, perguntando do que se tratava, a conversa tomou um rumo inesperado. A resposta foi imediata e, de algum modo, mais direta. Eu sei quem você é, sei seu nome, seu endereço e até onde você mora. O sangue de João gelou. Ele não havia fornecido nenhuma informação pessoal naquele fórum. Tudo o que ele usava era um pseudônimo e uma VPN. Então como aquela pessoa sabia disso? A mensagem continuava. Você não deveria ter acessado este fórum, João. Eu sei tudo sobre você. Você não pode mais escapar. Ele tentou ignorar, fechando a janela e navegando para outra página. Mas as mensagens continuaram chegando, cada vez mais ameaçadoras. O pior foi quando ele percebeu que a pessoa sabia detalhes sobre sua vida que ele nunca tinha compartilhado online. Sabia de onde ele morava, qual era a escola que ele frequentava, até mesmo o nome de alguns amigos. À medida que as mensagens se intensificavam, João começou a sentir uma sensação de pânico crescente. O que estava acontecendo? Como aquela pessoa sabia tudo isso? Era possível que ele tivesse sido rastreado. Ele correu para fechar todas as abas do navegador, mas logo sentiu algo estranho. Seu computador estava mais lento do que o normal, e parecia haver algum tipo de atividade no seu sistema que ele não conseguia identificar. De repente, o sistema do computador travou, e a tela ficou preta. Ele tentou reiniciar, mas nada aconteceu. Algo estava errado. O pânico tomou conta de João. Ele tentou desconectar da internet, mas o ícone de conexão permaneceu visível, como se algo estivesse controlando sua máquina remotamente. Ele olhou em volta, a sensação de ser observado o consumindo. O que estava acontecendo? Ele não sabia o que fazer, mas a sensação de que alguém estava dentro de sua casa, observando cada movimento, era incontrolável. Quando finalmente conseguiu reiniciar o computador e limpar seu histórico de navegação, ele pensou que estava seguro. No entanto, os e-mails começaram a chegar, um após o outro, com ameaças cada vez mais específicas. Eles falavam sobre suas redes sociais, mencionavam o nome de sua família, falavam sobre sua rotina diária. Aquelas mensagens começaram a afetá-lo emocionalmente, a ponto de ele não conseguir mais dormir direito. Ele passou a desconfiar de tudo ao seu redor. Qualquer som, qualquer ruído estranho o fazia olhar em volta, esperando encontrar alguém observando-o. Ele não conseguia mais confiar em nada. Aquela sensação de pavor constante o consumiu, e por mais que tentasse se proteger, sabia que não estava mais seguro. Alguém sabia quem ele era. Alguém o observava. A sensação de terror não parou por ali. João começou a perceber que sua vida online estava se tornando um pesadelo. Ele recebeu e-mails de contas desconhecidas, algumas oferecendo serviços obscuros, outras com fotos suas que ele não sabia de onde haviam saído. O pior foi quando uma foto sua foi enviada para a conta de sua mãe, com a mensagem: diga a ele para parar de procurar, ou a próxima foto será no hospital. João tentou procurar ajuda, mas se sentia impotente. Ele sabia que ninguém poderia entender o que estava acontecendo.
Como explicar a alguém que sua vida inteira estava sendo invadida por um ser desconhecido da Deep Web? Como pedir ajuda para algo que nem ele sabia ao certo o que era? Finalmente, em um momento de desespero, ele decidiu apagar completamente seu histórico, trocar suas senhas e até mudar seu nome nas redes sociais. Ele procurou por algum tipo de especialista em segurança cibernética, mas quando o especialista pediu mais informações sobre os incidentes, João percebeu que já estava completamente vulnerável. Como poderia provar que algo tão bizarro e assustador estava acontecendo? Como poderia convencer alguém de que alguém da Deep Web estava observando sua vida? A sensação de paranoia nunca o deixou. Ele sabia que, por mais que tivesse tentado apagar suas digitais online, aquela presença maligna poderia encontrá-lo novamente, e talvez já estivesse esperando o momento certo para voltar. Desde aquele dia, João nunca mais se aventurou na Deep Web. Ele sabia que, às vezes, a curiosidade tem um preço alto. Para ele, esse preço era mais do que ele poderia pagar. Carlos sempre foi um entusiasta da internet obscura. Desde a adolescência, ele se fascinava com tudo o que estava além da superfície da web. Pesquisava sobre hackers, criptografia e o que mais a Deep Web poderia esconder. Ele adorava a ideia de estar navegando por lugares onde ninguém, ou quase ninguém, ousava entrar. Era um tipo de curiosidade irresistível, algo que o puxava para as profundezas, como se quisesse ver o que as pessoas preferem manter escondido. Foi em uma noite qualquer que ele se deparou com algo que jamais esqueceria. Estava explorando um fórum antigo, onde discussões sobre criptomoedas e segurança digital dominavam, quando um link se destacou entre tantas outras postagens. O título era simples, mas tinha algo de intrigante. Você tem coragem de ver o que está escondido? Carlos hesitou por um momento. Sabia que o que encontraria ali poderia ser algo do tipo fóruns privados ou apenas sites de teorias obscuras, mas o que lhe passou pela cabeça foi uma mistura de medo e excitação. Ele clicou. A página abriu em uma janela escura e minimalista, sem muitos detalhes. Apenas uma mensagem em letras grandes e vermelhas aparecia na tela. Você está prestes a ver algo que ninguém mais pode. O coração de Carlos acelerou, mas ele continuou. Era uma página sem nada de muito especial, apenas uma tela preta e um vídeo embutido. O título do vídeo estava em letras pequenas e em um tom ameaçador. A verdade não deve ser vista. Carlos clicou no vídeo, sem saber o que esperar. A tela piscou brevemente, e logo surgiu uma imagem distorcida. Era uma gravação de uma sala escura, iluminada apenas por uma luz fraca, como se a câmera estivesse filmando em um ambiente de total escuridão, mas com um ponto de luz incômodo e misterioso. A primeira sensação que ele teve foi de insegurança, como se a sala estivesse viva, como se os objetos ao redor estivessem observando. A câmera parecia tremer levemente, e a imagem ficou cada vez mais turva, como se a qualidade do vídeo estivesse se degradando à medida que ele assistia. O som estava distorcido, mas Carlos ainda conseguia entender algo. Não era uma voz clara, mas sim uma respiração abafada e sussurros incompreensíveis. Ele não conseguia ver ninguém na sala, mas algo parecia estar ali. Algo que ele não podia identificar. Algo vivo. A imagem então começou a se mover. O foco da câmera lentamente se ajustou para o canto da sala, onde uma cadeira estava posicionada, vazia. Em cima dela, havia uma mancha escura que, a princípio, Carlos pensou ser apenas sujeira ou sombra. Mas quando a câmera se aproximou mais, ele percebeu que era sangue. De repente, a imagem ficou completamente congelada, e então uma mensagem piscou na tela. Você não deveria estar aqui. Mas não era uma mensagem comum. As letras pareciam distorcer e pulsar, como se estivessem sendo manipuladas por algo que estava além do controle da tecnologia. Era como se a própria página estivesse viva. Carlos tentou fechar o vídeo, mas a tela permaneceu congelada, e ele não conseguia mais sair da página. Os sussurros começaram a ficar mais fortes, e algo parecia se aproximar da câmera. Foi então que ele sentiu uma presença estranha atrás de si, uma sensação de estar sendo observado. Ele se virou, mas não havia nada. A imagem da tela voltou a se mover, e agora havia uma figura na cadeira. A pessoa estava encapuzada, mas seus olhos estavam claramente visíveis, fixos na câmera. O olhar da figura parecia penetrante, como se estivesse observando Carlos de algum lugar além da tela. O vídeo foi ficando cada vez mais instável, com a imagem piscando entre luzes e sombras. Carlos sentiu um calafrio percorrer sua espinha,
e foi nesse momento que a figura na cadeira começou a se mover. Não de uma maneira normal, mas de forma estranha e incontrolável, como se o corpo estivesse sendo forçado a se mover, como se estivesse sendo manipulado por algo ou alguém fora de seu controle. A tensão na tela aumentou. A cada segundo, o som de respiração ficava mais agonizante, mais intensa. Era como se a figura estivesse passando por algum tipo de agonia silenciosa, mas sem fazer qualquer som, apenas uma presença crescente e uma sensação de claustrofobia. Por fim, a imagem da figura desapareceu, e o vídeo congelou novamente, desta vez com uma última mensagem. Agora você viu. Agora você sabe. Foi quando o computador de Carlos começou a travar. O som se distorceu, e ele tentou desesperadamente desligar a página, mas não conseguia. A sensação de que algo estava se aproximando dele, que ele não deveria ter visto aquilo, começou a dominar sua mente. Ele olhou para os lados, sentindo uma presença invisível, mas palpável, como se ele fosse o próximo a ser observado. Finalmente, ele conseguiu desligar o computador, mas o peso da experiência continuou em sua mente. Nos dias que se seguiram, ele começou a receber mensagens misteriosas em sua caixa de entrada. Eram e-mails sem remetente, com apenas uma palavra: viu. Carlos se sentiu cada vez mais vigiado, como se aquela presença que ele viu na tela estivesse agora seguindo-o. Ele sentia a mesma sensação de ser observado a qualquer hora, em qualquer lugar, e não conseguia mais ignorar. Ele não sabia se aquele vídeo era uma pegadinha de mau gosto, se era algo real ou apenas um pesadelo, mas uma coisa ele sabia: não poderia simplesmente esquecer. Agora, ele vive com o medo de que o que viu na tela, o que não deveria ter visto, continue vigiando-o. Como se o vídeo fosse um portal, algo que marcasse quem o assistisse de uma maneira que nunca pudesse ser apagada. Lucas sempre foi fascinado pelo lado obscuro da internet. Desde a adolescência, sua curiosidade sobre a Deep Web o levou a explorar cantos da rede onde a maioria das pessoas sequer ousava entrar. Ele passava horas em fóruns desconhecidos, discutindo criptografia, anonimato e teorias sobre as coisas que poderiam ser encontradas nas profundezas da web. Foi em uma dessas jornadas, em uma noite chuvosa, que ele se deparou com um link misterioso. Era um simples texto: você está pronto para ver o que os outros não veem. Ao clicá-lo, Lucas foi direcionado a um site escuro, com uma interface minimalista. Não havia imagens, apenas texto em uma fonte vermelha, quase ilegível, em fundo preto. A primeira mensagem que apareceu foi: bem-vindo a Red Room. Lucas franziu a testa, um arrepio percorrendo sua espinha. Ele já tinha ouvido falar do termo Red Room em rumores na internet, uma lenda urbana que dizia que esses sites ofereciam transmissões ao vivo de situações extremamente perturbadoras, mas ninguém sabia ao certo se eram reais. Ele hesitou, mas sua curiosidade foi mais forte. Ele continuou a explorar. A página seguinte tinha uma mensagem assustadora: você foi escolhido para assistir. A decisão já foi tomada. O coração de Lucas disparou. Ele tentou fechar a página, mas o cursor se recusava a se mover. A sensação de estar preso no site era palpável, como se ele tivesse sido fisicamente marcado para assistir a algo. De repente, a tela se atualizou, revelando um contador regressivo. 0h07min e 59 segundos. O contador descia lentamente e Lucas sentiu uma sensação crescente de desconforto. Ele tentou fechar a janela, mas algo o impedia. A tela estava fixa. Ele olhou para os lados, como se esperasse ver algo, ou alguém, em sua casa. A sensação de ser observado foi ficando cada vez mais forte, e seu coração batia descompassado. O contador finalmente chegou a 0. E então a página se atualizou novamente, agora exibindo uma imagem de uma sala escura, mal iluminada. No centro, uma cadeira vazia estava posicionada em um espaço sombrio. Mas o mais perturbador era o fato de que, em vez de uma câmera convencional, o que aparecia na tela parecia ser um olho, como se estivesse olhando diretamente para Lucas. A sensação de estar sendo observado se intensificou. O que era isso? O que ele estava vendo? Era uma gravação, ou algo real? Em seguida, uma mensagem piscou na tela: você está vendo a última transmissão. A imagem na tela começou a mudar, e a cadeira se preencheu com uma figura obscura. A pessoa na cadeira estava de costas, mas o rosto não podia ser visto. Ela parecia estar em um estado de agonia silenciosa,
Mas o que mais chocava Lucas era o fato de que ele não conseguia identificar se aquilo era uma encenação ou algo genuinamente real. A figura não se movia, mas a sensação de tensão e medo era palpável. Enquanto ele observava, uma sensação de desconforto psicológico começou a tomar conta de sua mente. Será que o que estou vendo é real? Ele pensou. Uma voz baixa e distorcida começou a falar na tela, mas as palavras estavam ilegíveis, abafadas, como se estivessem sendo filtradas por uma espécie de ruído eletrônico. No momento seguinte, o site se fechou abruptamente. O contador desapareceu, e uma nova mensagem surgiu. Você não pode voltar atrás. A tela ficou preta por alguns segundos, e Lucas, em pânico, fechou o computador o mais rápido possível. Mas algo dentro dele sabia que a experiência havia mudado algo. Ele não estava mais sozinho em sua casa. Ele sentia como se uma presença invisível estivesse ali com ele, observando-o de algum lugar. O mais estranho era que, mesmo depois de desligar o computador, ele ainda sentia o peso daquilo tudo, como se o site tivesse marcado sua mente de alguma forma. Nos dias seguintes, Lucas começou a perceber algo estranho. Ele recebia e-mails anônimos, com mensagens curtas e criptografadas. Elas diziam coisas como: "Eu vi você ver, e você não deveria ter visto." Ele tentou ignorar, mas as mensagens começaram a se intensificar. Era como se ele estivesse sendo seguido, mesmo sem saber quem estava por trás disso. "Você está sendo vigiado." Outra mensagem apareceu, desta vez diretamente no seu celular. Ele tentou mudar suas senhas, desconectar-se de tudo, mas não adiantava. A sensação de que estava sendo observado o perseguia o tempo todo. Até seus amigos mais próximos começaram a comentar sobre como ele parecia estar desconcentrado e agitado. Ele sentia como se alguém estivesse no seu encalço, sem saber exatamente quem ou o que. A coisa mais estranha, no entanto, aconteceu na noite seguinte. Ele acordou no meio da madrugada, sentindo um calor estranho em sua nuca. Quando olhou para o canto do quarto, quase gritando, viu uma figura de sombra, muito sutil, que desapareceu rapidamente. Ele não conseguiu ver um rosto ou uma forma definida, mas a sensação de ser observado permaneceu. Como se a presença que ele havia visto na Red Room estivesse agora em sua casa, ao seu redor. Com o tempo, Lucas se convenceu de que ele não estava mais sozinho, que o que viu na tela não era apenas um vídeo, mas algo mais profundo e perturbador. Algo que agora o seguia em sua vida, como uma sombra invisível. Ele nunca mais acessou a Deep Web, mas a sensação de que algo estava sempre por perto, observando, nunca desapareceu. Ele vive com o medo de que, em algum momento, aquilo voltará. E ele nunca saberá se o que aconteceu foi apenas um pesadelo virtual, ou se, de fato, ele foi marcado por algo muito mais real e perigoso do que ele jamais poderia imaginar. Felipe era um jovem curioso, sempre em busca de informações que poucos conheciam, ou ao menos, poucas pessoas falavam abertamente. Desde que se interessou pelo conceito de conteúdos exclusivos, ele passou a navegar em diversas plataformas da Deep Web, em busca de algo que pudesse ser considerado raro, inacessível para a maioria, algo que alimentasse seu desejo de conhecimento proibido. Foi em uma noite qualquer, enquanto percorria um fórum desconhecido, que ele encontrou um link que chamou sua atenção. O título dizia: "Conteúdo exclusivo, apenas para os corajosos." A curiosidade foi imediata. Felipe sabia que ao clicar naquele link, ele poderia estar se expondo a algo perigoso, mas a necessidade de explorar o desconhecido sempre o guiava. Quando clicou, a página carregou lentamente, como se estivesse se preparando para revelar algo que não deveria ser acessado. O layout era simples, com apenas um vídeo e uma mensagem que dizia: "Você está prestes a ver algo único. Prepare-se." Felipe sentiu um arrepio. Sua mente estava a mil, mas a tentação era mais forte. Ele clicou no play. O vídeo começou com uma tela preta, e por um momento, ele pensou que poderia ser um erro ou que o link fosse uma armadilha. Mas, em seguida, a tela começou a exibir imagens distorcidas, como se a câmera estivesse em movimento, filmando algum lugar escuro e claustrofóbico. Não havia som, apenas um zumbido baixo, quase imperceptível. A tela mostrou uma sala simples, iluminada por uma luz tênue que mal iluminava os objetos ao redor. Era difícil identificar o que estava acontecendo, mas havia algo desconcertante na cena, como se o ambiente fosse carregado de algo invisível e malévolo. No canto da tela, uma cadeira estava posicionada de forma estranha,
com as costas voltadas para a câmera. Em cima da cadeira, um objeto de aparência vaga e indefinida estava coberto por um pano sujo. Felipe se forçou a continuar assistindo, mesmo com a sensação crescente de desconforto. Ele sentia que não estava apenas observando, mas que algo estava se aproximando, algo não visível, mas palpável, como se a própria sala estivesse vigiando. De repente, a câmera se moveu rapidamente, e uma figura apareceu na tela. A imagem estava borrada, mas dava para perceber que alguém estava sentado na cadeira. A pessoa estava com a cabeça baixa, e o ambiente ao redor parecia ter uma aura estranhamente pesada, como se o ar estivesse denso e a cada segundo mais difícil de respirar. A figura na cadeira, agora claramente visível, não fez nenhum movimento. Não parecia estar viva, mas também não parecia ser uma simples gravação. Era como se o vídeo tivesse sido gravado diretamente de uma realidade distorcida. Felipe sentiu a necessidade de fechar o vídeo, mas não conseguiu. Seus dedos estavam congelados no teclado, incapazes de se mover. Era como se o próprio conteúdo estivesse interferindo nos seus pensamentos, dominando sua mente e inibindo sua capacidade de ação. Ele estava preso naquela tela, forçado a assistir. O zumbido aumentou, e a tela piscou. Em um piscar de olhos, a figura na cadeira se levantou de forma abrupta e se virou lentamente para encarar a câmera. Seus olhos eram totalmente opacos, sem pupilas, e o olhar parecia fixo diretamente em Felipe, como se estivesse observando alguém além da tela. Não havia expressão no rosto da figura, apenas uma presença inquietante que o fez sentir como se estivesse sendo observado, alvo. Uma mensagem surgiu na tela. Você procurou, agora você viu. Você não pode mais escapar. O vídeo congelou, e a sensação de pressão aumentou. Felipe tentava desesperadamente sair da página, mas o cursor não se movia. A sensação de estar sendo monitorado por algo fora de seu controle tomou conta de sua mente. Ele olhou para todos os lados, mas não havia nada em seu quarto que explicasse o medo que estava sentindo. A presença na tela parecia agora estar ao seu redor, como se tivesse se estendido para o ambiente real, para sua própria casa. Com um esforço colossal, ele conseguiu fechar a janela, mas o medo não desapareceu. Ele sentia que aquela imagem, aquele olhar da figura na cadeira, estava gravado em sua mente. Ele não conseguia parar de pensar naquilo. A ideia de que o vídeo não era apenas uma gravação, mas uma manifestação de algo real o aterrorizava. Não era possível entender completamente o que ele havia visto, mas sabia que algo mais estava por trás daquilo. Algo que não deveria ser acessado, algo que deveria permanecer oculto. Nos dias seguintes, Felipe começou a receber e-mails misteriosos, todos com um remetente anônimo e com mensagens enigmáticas. Uma delas dizia: agora você sabe. O que você viu está com você. Ele tentou ignorar os e-mails e apagar tudo, mas isso apenas piorou a situação. Ele começou a notar que algo estava errado com a sua rotina. Objetos em sua casa estavam fora de lugar, suas senhas de acesso estavam sendo alteradas, e a sensação de ser observado o perseguia constantemente. Não importava onde ele estivesse, sempre parecia haver algo em seu campo de visão, algo que ele não conseguia identificar, mas que estava sempre lá. A busca por conteúdos exclusivos havia lhe revelado um segredo que ele não deveria ter descoberto. O preço pelo conhecimento proibido foi ter visto algo que não era para ser visto. Agora, a realidade de Felipe estava distorcida, e ele não sabia mais o que era real e o que era fruto de sua mente perturbada. Ele vivia com o constante medo de que o que ele viu, de alguma forma, estava seguindo, que o vídeo não era o fim, mas apenas o começo de algo muito maior e mais sinistro. Felipe aprendeu da maneira mais difícil que, às vezes, a curiosidade tem um preço, e o que se busca nas profundezas da internet pode não ser algo que se possa simplesmente esquecer.